Olá pessoal, meu nome é Marcos Mendanha e hoje nós vamos discutir um tema que está gerando muita discussão. O perito judicial pode ou não pode fazer uso de súmulas e orientações jurisprudenciais para fundamentar os seus laudos? Fique ligado, está começando mais um Reflexões do Mendanha. Olá pessoal, hoje nós vamos discutir sobre um tema que tem gerado muita discussão. O perito pode fazer o uso de súmulas e orientações jurisprudenciais nos seus laudos técnicos? Bom, essa é uma discussão que às vezes se torna até acalorada demais. Muitos, eu diria a maioria dos peritos e também dos operadores do direito, entendem que não cabe ao perito fazer uso de súmulas, que esse é um tema exclusivo dos operadores do direito. São eles os mais apropriados para fazer o uso desse tipo de redação, desse tipo de texto que está consubstancializado nas súmulas e OJs, que são as orientações jurisprudenciais. No entanto, o perito judicial ele age numa zona de fronteira, uma zona onde há uma intersecção da parte técnica, propriamente dita, a parte técnica da perícia, e a parte judicial, uma vez que ele vai colocar o seu laudo para servirem no processo. Então, realmente não é incomum as polêmicas sobre esse tema e é sobre isso que eu gostaria de, com a minha opinião, fomentar esse debate. Ok? Vamos lá. Bom, então eu começo com a mesma pergunta que originou esse vídeo. Pode o perito usar súmulas e orientações jurisprudenciais para fundamentar seu laudo, ou isso seria ultrapassar os limites de sua designação, os limites de sua competência? Eu trago um caso prático para ficar melhor elucidado. Vamos lá. Bom, se o anexo 14 da NR15, aquele que fala dos riscos biológicos, da insalubridade por risco biológico, diz que a exposição deve ser permanente, mas a súmula 47 do TST também considera a exposição intermitente para caracterizar a insalubridade, qual fundamento, então, o perito deve usar? Bom, há muita discussão, qual que é o fundamento que o perito pode usar? Será que ele pode usar a súmula 47 ou ele deve se ater apenas à NR15? Primeiro, vamos falar um pouquinho do que vem a ser súmula, do seu conceito. Bom, súmula é o resultado da jurisprudência predominante de um tribunal superior brasileiro e ela é autorizada pelo Código de Processo Civil. Continuando a leitura, alguns tribunais usam termos semelhantes em lugar ou ao lado do termo súmula. O TST, por exemplo, além de súmulas, utiliza o que se chama de orientação jurisprudencial, que aqui nessa aula nós chamaremos de OJ, e de precedente normativo, PN, tudo conforme requisitos previstos em seu regimento interno. Bom, senhores, qual que é a importância de uma súmula dentro do ordenamento jurídico? O novo Código de Processo Civil, inclusive, foi enfático no que tange ao objetivo de uma súmula dentro de um processo. Leiamos. Segundo o novo Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, o grifo é meu, que, inciso 6, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Olha só, o próprio Código de Processo Civil diz que quando a sentença do juiz ou o acórdão de um determinado tribunal contrariar uma súmula, isso precisa estar muito bem fundamentado. Ou seja, a presunção é de que as sentenças e os acórdãos sigam no fluxo daquilo que já é pacificado pelo texto simulado. Ok? Aí você fala assim para mim, Marcos, mas nós estamos falando de perícias judiciais, por que você está falando de sentença? Aí é que entra a nossa função auxiliar ao próprio magistrado. Vamos ler
o que diz aqui o artigo 149 do Código de Processo Civil. Antes eu faço essa provocação. Se os juízes devem considerar uma súmula em suas sentenças, os peritos também devem considerá-las em seus laudos? Conforme o artigo 149, o perito é um auxiliar do juiz. Então, se nós considerarmos o juiz como sendo o árbitro do jogo, os peritos são seus auxiliares. Fazendo uma analogia com o futebol, o juiz é o árbitro, os auxiliares, os chamados bandeirinhas, são os peritos. E nós estamos dentro de um mesmo jogo, senhores. As regras processuais, as regras do jogo devem ser conhecidas tanto pelos auxiliares quanto pelo árbitro. Ou seja, se ao árbitro é obrigatório o conhecimento das súmulas, inclusive não pode ser contrariada de forma infundamentada nos seus laudos, aos auxiliares também é dado o direito e até o dever de conhecer parte dessas súmulas. Tá certo? Eu volto aqui no slide. O juiz então é o árbitro, o perito é um auxiliar do árbitro e as regras de um processo devem, portanto, ser conhecidas tanto pelo árbitro quanto por seus auxiliares. Para que serve uma súmula? Qual que é o objetivo de sua existência? Vamos lá? Elas servem para facilitar a confecção de sentenças, uma vez que a menção da súmula já evita na sentença redações explicativas sobre o tema. Portanto, o magistrado não está obrigado a colocar toda a fundamentação, explicar o porquê, uma vez que ele já colocou a própria súmula, tá? Que já se considera um entendimento pacificado. Uniformização de decisões judiciais, esse também é um dos objetivos, e eu chamo a atenção para o item C. Divulgar para toda a comunidade jurídica e para todos os cidadãos em geral o entendimento do tribunal sobre aquele tema, o que ajuda a orientar a prática de atos jurídicos, o julgamento de processos administrativos, etc., além de desestimular que pessoas, empresas e órgãos públicos iniciem processos judiciais baseados em teses rechaçadas na súmula. Olha aqui para mim um pouquinho. As súmulas, portanto, presume-se, assim como há uma presunção de que as leis têm conhecimento geral, as súmulas também. Há uma presunção de que todos saibam qual é o pensamento majoritário dos tribunais. Tá? Então, as súmulas servem, inclusive, para desincentivar atos, quer de empresas, quer de trabalhadores, em sentido contrário à súmula. A súmula vem justamente para tentar normatizar, pacificar algo que a lei deixou de forma obscura, de forma incompleta, de forma até duvidosa. Tá certo? Portanto, há uma presunção de que todos conheçam o texto simulado. Ok? Bom, muitos dirão o seguinte: Marcos, mas é impossível, eu sou perito, eu sou médico, pegando aqui um exemplo de um perito médico, eu preciso saber da parte médica, como é que eu vou saber todas as súmulas? Isso é impossível, né? Então, só para dar uma boa notícia para vocês que pensam isso, eu vou inclusive discordar desse ponto de vista. Hoje existem sobre saúde e segurança no trabalho 25 súmulas apenas e 5 orientações jurisprudenciais. Até coloquei aqui o endereço no nosso site, no saudeocupacional.org, onde nós temos isso. Caso vocês tenham interesse de conhecer esses textos, é só entrar no saudeocupacional.org e digitar súmulas, ou então OJs, que provavelmente você vai encontrar esse texto. Senhores, 25 súmulas e 5 OJs são 30 verbetes, que vocês não vão gastar mais do que 30 minutos para ler tudo isso. Ou seja, dizer que é impossível conhecer de todas as súmulas relacionadas ao seu exercício pericial, me desculpem, mas é um argumento muito pobre, tá? A súmula, além de ter uma presunção de que todos saibam, não é absurdo o número de súmulas não relacionadas aos objetos periciais. E faço até um grifo aqui, no que tange à Justiça do Trabalho, são apenas 30 verbetes. É muito pouca coisa, com muito pouca boa vontade você consegue ler isso em meia hora, tá certo? Bom,
Continuemos, e agora eu vou trazer um caso prático bem elucidativo para florear essa situação. Bom, o médico do trabalho ou engenheiro de segurança é chamado pelo empregador para fazer um laudo de insalubridade por risco biológico. Isso é uma hipótese, tá? Estou inventando um caso aqui. Como todos os trabalhadores exercem a atividade de forma intermitente, o profissional descaracteriza a insalubridade com base na literalidade do anexo 14 da NR15. Olha aqui para mim um pouquinho. O anexo 14 da NR15, ele diz que só vai ter direito à insalubridade por risco biológico quem tiver contato permanente. Não considera o contato intermitente. Ok? Vamos continuar lendo. Confiando então no laudo realizado, o empregador não faz o pagamento dos adicionais de insalubridade. Claro, ele contratou um profissional técnico competente para falar do assunto, e esse profissional técnico, com base na NR15, literalidade do anexo 14, não atribuiu o ambiente como insalubre justamente por não haver contato permanente com o risco biológico. Anos depois, todos os trabalhadores assinam a Justiça do Trabalho, que considera a súmula número 47 do TST e defere insalubridade para todos eles. Olha para mim mais um pouco. Senhores, o anexo 14 da NR15 diz que somente contato permanente com o risco que dá insalubridade. A súmula 47, por sua vez, que é o posicionamento majoritário dos julgadores, entende que é o contato intermitente, que também que faz com que o trabalhador faça jus ao adicional de insalubridade, ou seja, não apenas o permanente, o intermitente também deve ser enquadrado entre aqueles que devem receber o adicional de insalubridade. Olha que coisa interessante. O laudo diz que não, o juiz diz que sim. Aí você fala assim, Marta, isso na prática não acontece, você está viajando, será que não acontece? Coloquei apenas alguns exemplos aqui que faço a leitura rápida com vocês e todos os processos estão devidamente referenciados. Vamos lá. Aqui é um caso de um processo, afirma o laudo pericial também que a reclamante não trabalhava de forma contínua, exposta aos agentes insalubres e que sempre que o fazia, utilizava equipamento de proteção individual. Cumpre notar que o contato com o agente insalubre, mesmo que de forma não habitual, assegura o trabalhador exposto a tal condição o pagamento do respectivo adicional de insalubridade, consoante entendimento reproduzido na súmula 47. E não é só esse, senhores. Vamos mais um apenas. Rechaço ademais o argumento patronal no sentido de que a obreira não tinha contato permanente com os fatores insalutíferos, pois o contato, ainda que intermitente, como é o caso dos balconistas de farmácia, não afasta o direito à percepção do adicional em questão, conforme se extrai o entendimento cristalizado na súmula 47. Percebam, senhores, o laudo disse que era a NR que deveria ser obedecida. No entanto, a despeito do laudo, e é importante lembrar que os juízes não estão adstritos ao laudo, isso é um entendimento também pacificado no antigo Código de Processo Civil e também no novo, ele muda a sentença e a baseia na súmula em detrimento ao próprio laudo pericial. A pergunta provocativa que eu faço agora aos senhores. A culpa pela condenação do empregador, nesse caso que narramos, do empregador que não pagou insalubridade com base no laudo feito por um profissional técnico, a culpa pela condenação do empregador ao pagamento acumulado dos adicionais de insalubridade e outros custos do processo foi de quem? Foi do próprio empregador ou foi do profissional que confeccionou o laudo de insalubridade? Será que houve má fé do empregador? Será que ele não queria ter pago ou ele não pagou esse adicional confiando num laudo que, em tese, foi contrariado pela súmula número 47? Segunda pergunta, cabe ação regressiva ao profissional que elaborou o laudo de insalubridade nos termos do artigo 934 do Código Civil? Terceira pergunta, se o uso de súmulas nos laudos pode ser considerado um extrapolar de competência, o não uso pode ser considerado negligência? Os mais ortodoxos dirão até uma falsa perícia, será? E aí, senhores, eu me dou ao direito de responder essas três perguntas rapidamente, isso é uma opinião particular.
Vocês não precisam coadunar com a minha opinião, inclusive eu sei e respeito que a maioria dos peritos não coadunam comigo. Eu diria até que boa parte dos juízes também não. Mas como eu entendo que a perícia é uma área de interseção entre a parte técnica e a parte pericial, e que há sim uma necessidade de que tanto um lado quanto o outro se aproximem em termos de conhecimentos básicos daquilo que tange ao processo, com esse entendimento eu vou responder essas 3 perguntas. Primeiro, a culpa foi de quem? Do empregador ou do profissional que confeccionou o laudo depois que não houve o pagamento da insalubridade? Na minha opinião, foi do profissional que não considerou a súmula no seu respectivo laudo. Acho sim que ele deveria ter considerado, e faço aqui até uma provocação. Muitos de meus colegas dizem o seguinte: não, o perito é a parte técnica, a parte jurídica, súmula é com o pessoal do direito. Vamos combinar, senhores, vamos ser sinceros. Quando que, do ponto de vista técnico, nós podemos concordar que somente quem trabalha em condições permanentes com risco biológico é que pode adoecer? Do ponto de vista técnico mesmo, não é muito mais razoável imaginar que quem trabalha de forma intermitente também pode adoecer? Às vezes é num espirro, às vezes é num pérfuro cortante, não precisa ser o tempo todo. Portanto, eu ouso dizer, até de forma provocativa, que a súmula está muito mais adequada à verdadeira técnica do que a própria literalidade da NR. Me perdoem os que pensem o contrário, mas, claro, deixo essa provocação para os senhores. Cabe ação regressiva ao profissional? Sim. Se eu entendo que a negligência foi por parte do profissional que elaborou, obviamente cabe ação regressiva. Isso é uma permissão legal. Por último, se o uso de súmulas nos laudos pode ser considerado um extrapolar de competência por algum, o não uso pode ser considerado negligência? Entendo que sim, uma vez que súmula é do entendimento e sabedoria comum. Os peritos têm, no meu entendimento, obrigação de conhecer essas 30 súmulas que ancoram o assunto saúde e segurança do trabalho. Tá? Dizer que é falsa perícia eu já acho demais, não coaduno com isso, porque não acho que houve o dolo do erro. Tá? Acho até que houve a culpa, a negligência, mas não foi de forma dolosa, por isso entendo que não dá para qualificar como um crime de falsa perícia. Ok? Bom, para fechar essa discussão, eu sou até um pouco redundante aqui. No caso da insalubridade por risco biológico, o que mais se aproxima do conhecimento técnico? Considerar a possibilidade de adoecimento somente se o contato for permanente ou também quando for intermitente? A minha resposta ela está alinhada com a súmula 47. Eu acho que, do ponto de vista de risco biológico, o risco de adoecimento também está presente quando o contato for intermitente. Pelo menos é o que a minha casuística mostra. Ok? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era basicamente isso, e apenas para fechar e concluir, eu leio o artigo 473 do novo Código de Processo Civil, porque existem ainda muitos que falam, pela lei, o perito não pode usar súmulas. A lei não diz isso, ao contrário. Olha o que diz o artigo 473. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos, o grifo é meu, todos os meios necessários. Olha aqui para mim rapidinho, ele não excluiu nada, nem súmulas, nem OJs. O perito pode usar tudo o que quiser para fazer o seu laudo pericial, ok? O que eu tinha para falar para vocês é isso. É claro que essa é uma discussão que não termina aqui, e também quero ratificar que essa é a minha opinião. Os senhores não têm a obrigação de concordar com aquilo que eu coloquei aqui hoje. Coloquei de forma argumentada e eu sei que muitos colegas, os quais respeito, têm um pensamento diferente do meu. Tá? De qualquer forma, essa discussão ela é válida e, aproveitando esse tema, gostaria de convidar todos vocês a participarem do 4º Congresso Brasileiro de Medicina do Trabalho e Perícias Médicas, que vai acontecer em São Paulo no dia 27 e 28 de outubro agora. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.congressomedicina.com.br.
www.congressomedicina.com.br. Muitos temas interessantes, muitos pontos de vista diferentes, e eu acho que é justamente assim, e com muito respeito às opiniões contrárias, que a gente consegue um conhecimento mais sólido. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.